Berlim, 18 de novembro de 1944. Em um escritório fortificado nas profundezas do Ministério do Reich para Armamentos e Produção de Guerra, Albert Speer sentou-se sozinho com papéis espalhados por sua enorme mesa de carvalho. Do lado de fora, os bombardeiros aliados da Segunda Guerra Mundial estavam transformando cidades alemãs em escombros. A frente oriental estava entrando em colapso enquanto os exércitos da União Soviética avançavam em direção à Alemanha nazista. Os aliados ocidentais libertaram a França e estavam se aproximando do Reno. Mas nenhuma dessas catástrofes ocupava a atenção de Speer naquela noite. Ele estava focado em colunas de números que contavam uma história mais aterrorizante do que qualquer derrota militar. A Alemanha estava ficando sem petróleo, e não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer para parar isso. Speer passou o dia inteiro coletando números de produção, taxas de consumo e estimativas de reservas de todos os cantos da indústria petrolífera do Reich. Consultou Edmund Geilenberg, o comissário do Reich responsável pelas medidas de emergência que gerenciavam as usinas de combustível sintético, a tábua de salvação da Alemanha. Revisou avaliações de danos de bombardeio das instalações de óleo sintético em Leuna, Pöllitz e Blackhammer. Estudou relatórios de consumo de combustível da Wehrmacht de todas as frentes. E agora, sozinho em seu escritório à meia-noite, estava fazendo a matemática que determinaria quanto tempo mais a Alemanha poderia continuar lutando. Os números foram devastadores. A produção de combustível sintético da Alemanha atingiu o pico em maio de 1944, com cerca de 5,5 milhões de toneladas anualmente. O bombardeio aliado reduziu isso para apenas 1 milhão de toneladas. As importações de petróleo natural da Romênia, a única fonte significativa de petróleo bruto, foram cortadas quando forças soviéticas capturaram os campos de petróleo de Ploest em agosto. As reservas de combustível atuais em todos os ramos da Wehrmacht, a Luftwaffe e a Kriegsmarine totalizavam aproximadamente 900 mil toneladas. O consumo diário, mesmo com o racionamento draconiano, estava rodando em 10 mil toneladas. Speer fez o cálculo 3 vezes, esperando ter cometido um erro. Não havia erro. Nas taxas de consumo atuais, com as capacidades de produção atuais e sem possibilidade de aumentar reservas ou produção, a Alemanha ficaria completamente sem combustível operacional em aproximadamente 90 dias. Em meados de fevereiro de 1945, a Wehrmacht estaria imobilizada, a Luftwaffe estaria no chão e a Kriegsmarine estaria ancorada. O Terceiro Reich morreria não de derrota militar, mas de fome de combustível. Ele se recostou em sua cadeira, fumaça de cigarro enrolando-se em direção ao teto, e contemplou as implicações. Tudo o que Hitler havia construído, cada conquista, cada plano militar, tudo isso havia sido construído sobre uma fundação de petróleo que estava prestes a evaporar. As grandes visões do Führer de domínio do Reich de 1000 anos estavam prestes a ser estranguladas por algo tão mundano quanto a escassez de combustível. E Speer sabia que quando apresentasse esses números a Hitler, o Führer iria explodir em fúria, exigiria milagres. Ordenaria aumento de produção que era fisicamente impossível e acabaria por recusar aceitar a realidade até que os tanques soviéticos estivessem nas ruas de Berlim. A crise do petróleo não havia aparecido da noite para o dia. A escassez crônica de combustível da Alemanha moldou toda a guerra, impulsionando a estratégia e limitando as operações desde o início. Quando Hitler lançou a Operação Barbarossa em junho de 1941, um dos objetivos principais, embora raramente discutido, era capturar os campos de petróleo da União Soviética na região do Cáucaso. A marcha da Wehrmacht em direção a Stalingrado em 1942 não era principalmente sobre a cidade em si, mas sobre alcançar os campos de petróleo em Baku e Grozny além dela. Quando aquela ofensiva falhou catastroficamente, a situação de combustível de longo prazo da Alemanha se tornou insustentável. O Afrika Korps de Erwin Rommel havia lutado brilhantemente no norte da África, mas suas operações eram constantemente restringidas por escassez de combustível. A incapacidade de Rommel de perseguir forças britânicas derrotadas após vitórias
Suas frequentes posturas defensivas, quando a ação ofensiva, poderia ter sido decisiva. Estas não eram falhas de comando, mas consequências de suprimentos de combustível inadequados. Navios carregando combustível através do Mediterrâneo eram alvos prioritários para submarinos e aviões britânicos. Rommel frequentemente tinha que escolher entre usar combustível limitado para operações táticas ou conservá-lo para potenciais oportunidades estratégicas. Ele geralmente tinha combustível suficiente para fazer uma coisa, mas nunca ambas. O declínio da Luftwaffe de superioridade aérea para a irrelevância seguiu um padrão similar. Em 1940, durante a Batalha da Grã-Bretanha, combustível não era um fator limitante. Caças e bombardeiros alemães voavam múltiplas missões diariamente. Em 1944, a escassez de combustível significava que aeronaves recém-fabricadas ficavam em aeródromos com tanques de combustível vazios. Pilotos completavam treinamento apenas para serem designados a unidades que não podiam voar missões de combate, devido à falta de combustível de aviação. A Alemanha estava produzindo aeronaves avançadas como o caça a jato Me-262, mas a produção de combustível para jatos era mínima, limitando essas maravilhas tecnológicas a um punhado de saídas operacionais. Speer se tornou ministro do Reich para Armamentos e Produção de Guerra em 1942, herdando um sistema industrial já lutando com restrições de recursos. Ele havia realizado milagres de reorganização e eficiência, aumentando a produção de armas drasticamente, apesar do bombardeio aliado. Mas petróleo era diferente. Você não podia reorganizar petróleo para a existência. A Alemanha quase não tinha depósitos naturais de petróleo. Tudo dependia de usinas de combustível sintético que convertiam carvão em gasolina e diesel através do processo Fischer-Tropsch, ou de importações da Romênia. O programa de combustível sintético era uma conquista tecnológica impressionante. Químicos alemães haviam desenvolvido processos para criar produtos petrolíferos a partir do carvão, dando à Alemanha acesso a combustível apesar de não ter campos de petróleo significativos. Em 1944, usinas sintéticas estavam produzindo milhões de toneladas de combustível anualmente. Mas essas usinas eram complexos industriais massivos, facilmente identificados do ar e vulneráveis a bombardeio. Cada usina requeria enormes quantidades de carvão, água e eletricidade. Destruir qualquer um desses insumos aleijava a produção. O bombardeio estratégico aliado havia inicialmente focado em cidades, fábricas e redes de transporte. Mas em maio de 1944, sob insistência de comandantes americanos como o general Carl Spaatz, bombardeiros aliados começaram a mirar sistematicamente usinas de combustível sintético. O impacto foi imediato e catastrófico. A usina de Leuna, o maior produtor de combustível sintético da Alemanha, foi atingida repetidamente ao longo do verão de 1944. A produção caiu mais de 80%. Ataques similares em usinas em Pöllitz, Blackhammer, Brooks e outros locais aleijaram a capacidade de produção de combustível da Alemanha. Edmund Geilenberg foi nomeado comissário do Reich especificamente para reparar usinas de combustível sintético bombardeadas e dispersar a produção, para torná-la menos vulnerável a ataques. Ele mobilizou centenas de milhares de trabalhadores, incluindo prisioneiros de campos de concentração e trabalhadores forçados, para reparar danos e construir instalações subterrâneas. Seus esforços foram heróicos por qualquer medida. Usinas danificadas às vezes voltavam à operação parcial em semanas após ataques devastadores. Mas não era suficiente. Os aliados estavam bombardeando mais rápido do que Geilenberg podia reparar. Para cada tonelada de capacidade de produção que ele restaurava, bombas aliadas destruíam 2 toneladas. A perda do petróleo romeno em agosto de 1944 foi o golpe estratégico final. Os campos de petróleo de Ploeste haviam suprido a Alemanha com aproximadamente 1,8 milhão de toneladas de petróleo anualmente, cerca de 30% do consumo total de petróleo alemão. Quando forças soviéticas capturaram a Romênia, esse suprimento desapareceu da noite para o dia. A Alemanha ficou inteiramente dependente de produção sintética, que já era inadequada e sob ataque sustentado.
Speer entendia as implicações em cascata. A escassez de combustível significava que a Luftwaffe não podia fornecer cobertura aérea para operações terrestres. Sem cobertura aérea, exércitos alemães eram vulneráveis à aviação tática aliada. A escassez de combustível significava que tanques e caminhões ficavam imobilizados, reduzindo a mobilidade da Wehrmacht e tornando operações defensivas cada vez mais estáticas. A escassez de combustível significava que treinamento para pilotos, tripulações de tanques e motoristas era reduzido, diminuindo a eficácia de combate. Toda a máquina militar alemã estava lentamente parando, não por falta de armas ou pessoal, mas por falta de combustível para operá-los. Os números que Speer havia calculado naquela noite de novembro mostravam a linha do tempo. 90 dias. 3 meses. Em fevereiro de 1945, a escassez catastrófica de combustível se tornaria exaustão total de combustível. Speer sabia que essa linha do tempo poderia, na verdade, ser otimista. Assumia que o consumo permaneceria constante, mas o consumo tipicamente aumentava durante operações importantes. Se a Wehrmacht lançasse quaisquer ofensivas significativas, ou se operações defensivas se intensificassem, o consumo de combustível dispararia e a linha do tempo se comprimiria. O que Speer não sabia naquela noite de novembro era que Hitler estava planejando exatamente tal operação. O Führer estava preparando uma ofensiva massiva através da floresta das Ardenas, uma aposta desesperada para dividir os exércitos aliados e recapturar o porto de Antuérpia. Esta operação, que se tornaria conhecida como a Batalha do Bulge, consumiria enormes quantidades de combustível que a Alemanha não tinha. O plano de Hitler dependia de capturar depósitos de combustível americanos durante a ofensiva, essencialmente alimentando o ataque com suprimentos inimigos. Era um plano nascido de desespero e ilusão. Quando Speer apresentou seus cálculos de combustível a Hitler no final de novembro, a reação do Führer foi previsível. Ele explodiu sobre derrotismo, exigiu aumento de produção através de pura força de vontade e insistiu que a engenhosidade alemã resolveria o problema. Hitler ordenou que Geilenberg reparasse usinas danificadas mais rápido, ordenou que trabalhadores de combustível sintético aumentassem a produção e ameaçou consequências terríveis para qualquer um que sugerisse que a crise do petróleo era insuperável. Mas fúria e ameaças não podiam criar petróleo. A matemática era inexorável. A Batalha do Bulge foi lançada em 16 de dezembro de 1944 e imediatamente demonstrou a severidade da crise de combustível. Colunas de tanques alemães avançaram rapidamente nos primeiros dias, mas muitas unidades literalmente ficaram sem combustível no meio da operação. Tanques foram abandonados porque não havia combustível para continuar. A infantaria avançou além de seus suprimentos de combustível e não pôde ser reabastecida. A ofensiva, que Hitler imaginou como um golpe decisivo que mudaria o curso da guerra, fracassou e morreu, em parte porque unidades alemãs simplesmente ficaram sem gasolina. Documentos alemães capturados após a batalha revelaram a situação desesperadora de combustível. Algumas divisões Panzer começaram a ofensiva com menos de 50% de sua carga de combustível autorizada. Comandantes receberam ordens de capturar depósitos de combustível americanos a todo custo, tornando depósitos de combustível objetivos prioritários sobre terreno taticamente importante. Quando essas tentativas de captura falharam, formações alemãs inteiras ficaram imobilizadas. Forças americanas descobriram dezenas de tanques alemães abandonados com tanques de combustível vazios, tripulações tendo ido embora quando os veículos não podiam mais se mover. Em janeiro de 1945, a previsão de 90 dias de Speer estava se provando precisa. As taxas de saída da Luftwaffe caíram para níveis negligíveis. Aeronaves de caça ficavam em aeródromos enquanto bombardeiros aliados voavam livremente sobre a Alemanha. Os poucos aviões alemães que voavam eram frequentemente perdidos não para combate, mas para exaustão de combustível. Pilotos ficando sem combustível durante missões e fazendo pousos forçados ou ejetando. As operações da Wehrmacht ficaram cada vez mais limitadas a movimentos ferroviários e reposicionamento tático de curto alcance, porque movimentos rodoviários de longa distância
consumiam combustível que não estava disponível. O colapso da frente oriental acelerou conforme a escassez de combustível reduziu a mobilidade alemã. Divisões Panzer, teoricamente forças móveis projetadas para manobra rápida, eram cada vez mais usadas como pontos fortes defensivos estáticos, porque não havia combustível para manobrá-las. Quando ofensivas soviéticas romperam linhas alemãs, reservas mecanizadas que deveriam ter contra-atacado ficaram imobilizadas, incapazes de se mover sem combustível. A estratégia defensiva da Wehrmacht cada vez mais dependia de lutar de posições fixas, porque defesa móvel requeria combustível para movimento. O treinamento parou completamente. Voos de treinamento de pilotos foram cancelados. Motoristas de tanques receberam instrução mínima. Motoristas de caminhão aprenderam em veículos parados. A crise de combustível estava criando uma Wehrmacht que não apenas não podia se mover, mas cada vez mais não sabia como se mover efetivamente, porque o pessoal carecia de treinamento que requeria consumo de combustível. Os impactos civis foram igualmente severos. No início de 1945, a alocação de combustível civil era essencialmente zero. Veículos privados haviam sido imobilizados anos antes, mas agora até serviços essenciais lutavam. Ambulâncias tinham combustível limitado. Caminhões de bombeiros não podiam responder a todos os incêndios criados pelo bombardeio aliado. Maquinário agrícola ficava parado, ameaçando a produção de alimentos. A crise de combustível estava colapsando não apenas capacidade militar, mas funções sociais básicas. Geilenberg continuou esforços heróicos para manter a produção de combustível sintético. Instalações subterrâneas foram construídas usando trabalho escravo em tentativas de criar capacidade de produção à prova de bombas. Estratégias de dispersão espalharam a produção através de múltiplas instalações menores. Equipes de reparo trabalhavam dia e noite consertando usinas bombardeadas. Mas o bombardeio aliado continuava implacavelmente. Para cada inovação que Geilenberg implementava, comandantes aéreos aliados adaptavam suas táticas. A corrida entre destruição e reparo estava sendo decisivamente vencida pela destruição. Em fevereiro de 1945, exatamente 90 dias após o cálculo da meia-noite de Speer, a situação de combustível da Alemanha correspondia às suas previsões. Os estoques de reserva estavam essencialmente esgotados. A produção atual mal sustentava operações militares mínimas. A Wehrmacht estava conduzindo uma defesa estática, não por escolha, mas por necessidade. A escassez de combustível havia realizado o que exércitos aliados sozinhos poderiam não ter feito. Eles haviam completamente imobilizado o poder militar alemão. Os meses finais da guerra mostraram as consequências. Grandes unidades alemãs se renderam não depois de lutar até a destruição, mas depois de ficar sem suprimentos, incluindo combustível. A retirada da Hungria, a defesa de Berlim, as operações finais na Tchecoslováquia, todas foram conduzidas por forças que se moviam principalmente a pé, porque veículos não tinham combustível. As vantagens tecnológicas da Alemanha em tanques e aeronaves se tornaram irrelevantes quando esses sistemas de armas não podiam ser abastecidos. A Kriegsmarine enfrentou paralisia similar. Submarinos que poderiam ter continuado assediando o transporte marítimo aliado ficaram no porto com compartimentos de combustível vazios. Navios de superfície foram sabotados ou usados como baterias defensivas estáticas porque não podiam navegar. O poder naval da Alemanha, já reduzido por anos de atrito, foi completamente negado pela escassez de combustível nos meses finais da guerra. O cálculo da meia-noite de Speer em novembro de 1944 havia sido mais que preciso. Havia sido profético. 90 dias daquela noite, a exaustão de combustível da Alemanha estava completa. O Terceiro Reich continuaria lutando por mais alguns meses, mas operações militares efetivas eram impossíveis sem combustível. A recusa de Hitler em aceitar esta realidade, sua insistência em ofensivas impossíveis e contra-ataques delirantes, não podiam mudar o fato fundamental de que você não pode lutar uma guerra mecanizada sem petróleo. Após a rendição da Alemanha, equipes de inteligência aliadas estudaram registros de combustível alemães e ficaram chocadas com quão perto do colapso total a máquina de guerra alemã havia estado.
A escassez de combustível havia sido ainda mais severa do que comandantes aliados perceberam. Operações que aliados interpretaram como escolhas estratégicas eram frequentemente impulsionadas pela necessidade devido à exaustão de combustível. Comandantes alemães haviam tomado decisões não baseadas em lógica militar, mas em disponibilidade de combustível. A lição mais ampla era clara. A guerra moderna era absolutamente dependente de petróleo. A derrota da Alemanha foi determinada tanto pela escassez de combustível quanto pela superioridade militar aliada. A excelência tática da Wehrmacht, a capacidade industrial alemã e a inovação tecnológica, tudo se tornou irrelevante quando o combustível acabou. O cálculo de 90 dias de Speer havia marcado não apenas uma linha do tempo para a exaustão de combustível, mas o momento em que a derrota da Alemanha se tornou inevitável e irreversível. Naquela noite de novembro de 1944, sozinho em seu escritório com matemática devastadora espalhada diante dele, Albert Speer havia visto o futuro. 90 dias até a exaustão de combustível. 90 dias até que a Wehrmacht parasse de se mover, a Luftwaffe parasse de voar e o Terceiro Reich parasse de funcionar. Ele calculou a linha do tempo exata da morte mecânica da Alemanha. E cada previsão se tornou realidade com precisão matemática. A guerra continuaria por meses após a exaustão de combustível. Mas essas batalhas finais foram apenas as contrações de um cadáver. A morte real ocorreu exatamente quando Speer previu, 90 dias após seu cálculo da meia-noite, quando as reservas de combustível da Alemanha chegaram a zero e o coração mecânico do Terceiro Reich parou de bater. O Reich afundou em seu próprio mar de tanques vazios. Se este cálculo mortal te impressionou, você precisa ir mais fundo nesta história. Inscreva-se no canal agora para descobrir mais segredos enterrados da Segunda Guerra Mundial. Os números que ninguém viu, as previsões que se tornaram realidade e os momentos exatos em que impérios começaram a desmoronar. Deixe um comentário. Você acha que Speer deveria ter insistido mais com Hitler? Poderia ter mudado algo? E não vá embora ainda. Logo abaixo estamos recomendando um vídeo diretamente conectado a esta história. Clique e descubra o próximo capítulo desta saga de colapso e destruição. A verdade continua.